Ô, meu irmão, ainda bem que você não me devolveu na mesma moeda. Ele visitou a nossa casa e eu não pude ir, estava trabalhando. Falei assim, Alexandre vai me devolver na mesma moeda. Olha que lição linda que ele está dando. Espetáculo, Deus te abençoe. Meus irmãos, é muita alegria realmente voltar a esta casa. Agradeço de coração o convite, agradeço aos mentores da casa pela oportunidade de trabalho. E trabalhar para Jesus é um trabalho especial. É um trabalho ao qual nós nos dedicamos de coração. Eu sempre falo para o meu filho, hoje eu tenho trabalho à noite. Aí ele fala assim, já sei, vai trabalhar para Jesus. Eu falei isso mesmo. Porque eu já recebi, né? A gente recebe adiantado, eu tenho que ir pagando em serviço, que eu já recebia muita coisa. E vir a esta casa é sempre uma alegria, porque aqui é uma casa de muita alegria. E falar sobre esse tema, abrindo aí o Setembro Amarelo, é muito rico. É com muita gratidão que nós entramos no segundo ano falando nas casas espíritas sobre o tema do suicídio dos jovens. Que nós percebemos que tem sido identificado um aumento muito grande, se não do suicídio em si, pelo menos da intenção. Casos de depressão, de ansiedade, que naturalmente levam ao suicídio. E o suicídio do adolescente, do jovem, até mesmo da criança, ele nos choca muito mais. Muito embora dados do Ministério da Saúde apontem que o suicídio está aumentando no Brasil. E que as duas pontas que mais pesam nessa balança são os idosos e os jovens. Os idosos em função de um certo desgosto pela vida. Quando se chega na idade mais provecta, é fácil você se desencantar. E os jovens? Porque o jovem que tem toda a vida pela frente, cheio de expectativas e possibilidades, porque hoje o jovem e até mesmo as crianças estão cometendo o ato do suicídio. E a nossa reflexão hoje, nós convidamos vocês a pensar nesse estudo qual é a nossa responsabilidade como espíritas que somos, como trabalhadores de uma casa espírita, qual a nossa responsabilidade perante este quadro social tão alarmante, não é? E nós vamos começar recorrendo aqui a uma das obras da codificação, obras póstumas. Em uma carta que foi redigida em 1866, em Paris, o Espírito dita o seguinte para Allan Kardec. Os acontecimentos, esse capítulo chama-se Regeneração da Humanidade, e diz assim: os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Dizemo-vos agora, os tempos são chegados. Em 1866, os espíritos nos diziam: os tempos são chegados. Os tempos que foram preditos lá pelos profetas, por Jesus. Eles não estão por vir, eles chegaram. Se eles chegaram lá em 1866, o que é que nós estamos vivendo agora? E a carta segue. A Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo e do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Aqui ele fala desse momento que nós estamos vivendo agora com muito mais intensidade, que é a passagem do mundo de provas e expiações para de regeneração. Nessa carta ele explica com muita clareza que é óbvio que tudo está mudando. E é óbvio que a própria Terra se ressente disso. Por isso nós vemos
vulcões, maremotos, terremotos, tsunamis, a própria Terra também está se refazendo para o seu novo momento. Mas esse não é o fim do mundo. O fim do mundo que nós vamos ver não é aquele que Hollywood disse que a gente ia ver, que os monumentos iam cair, que tinha que voar de avião senão você ia morrer. Não é isso. É o fim do mundo moral, desta moral sórdida que nós vivemos até aqui. É o fim da existência e da permanência na Terra desses espíritos mais endurecidos, que não se deixaram tocar pela mensagem de amor do Cristo. Então essa é a verdadeira regeneração. Muito mais do que no âmbito material, ela tem que acontecer dentro de nós. É no âmbito espiritual. E a carta segue. Essa migração dos espíritos, que é o que está acontecendo, acontece agora. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos essencialmente rebeldes, aqueles que o orgulho, o egoísmo, mais que a ignorância, tornaram surdos à voz do bem e da razão. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o seu fim, o fim do reino por lutas terríveis. Em seu desvio, eles mesmos correrão para a sua própria perda, levarão à destruição, que engendrará uma multidão de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era de renovação. E aqui nós entramos exatamente naquilo que eu quero dividir com vocês em pensamento. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita até então, até mesmo entre crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que seja nada derrogado nas leis da natureza. Em 1866, você não entendeu? Ficou alguma coisa para trás? Não, é um livro. Qual é o livro? Obras Póstumas. Obras Póstumas. É a terceira parte que fala o mundo de regeneração, a nova era, ok? Lá, 1866, ele avisou, olha, os tempos são chegados, as mudanças estão ocorrendo, é agora. E nós vamos perceber o fim do tempo moral quando as pessoas enlouquecerem de tal forma que mesmo vivas elas sejam riscadas do mundo dos vivos. E os suicídios se multiplicarão, tanto que até mesmo crianças suicidarão. Quando eu estava iniciando o estudo para trazer a vocês, ainda no ano passado, eu li um artigo de um menino americano, 12 anos, se descobriu homossexual e contou aos seus pais que era homossexual. Os pais o acolheram e tocaram a vida. No entanto, no colégio, ele começou a sofrer bullying e ele suicidou. Ele cometeu suicídio aos 12 anos de idade. No mesmo tempo em que eu estudava, a minha filha me liga em desespero de Juiz de Fora. Um amigo dela, muito amigo, íntimo, de quem ela falava sempre, cometera suicídio. 20 anos o rapaz. Ele era transexual, ele tinha nascido menina. E recentemente havia se assumido como homossexual, como homem, que era o que ele se sentia. Ele era um transexual. Os pais o aceitaram, ele tinha uma namorada, e ele era uma pessoa muito amada, e eu o amava através do amor da minha filha. Mas ele não suportou o bullying dentro da faculdade, na Federal de Juiz de Fora.
Ele se enforcou no banheiro, deixou uma carta para a mãe. Eu sou mãe. Acredito que muitas aqui sejam mães e pais. Você já imaginou encontrar o seu filho enforcado e uma carta do lado dizendo não aguentei? O que leva uma criatura a não aguentar? Qual é a dor que está dentro do coração de um espírito, de uma alma que aos 19, 20 anos, 12 anos de idade diz eu não aguento mais, eu não quero mais? Onde está a nossa responsabilidade perante essas pessoas? A minha filha, muito revoltada, me disse assim: todo mundo vai pagar. Esse povo da faculdade, tudo vai pro inferno. Eu falei, espírita que você é, você acha que vai todo mundo pro inferno? Não vai ninguém pro inferno. Olha só, o livro dos Espíritos tem uma questão justamente sobre isso. Quem incita ao suicídio também tem responsabilidade. É uma corresponsabilidade. No entanto, isso não exime o indivíduo perante o seu próprio ato. Ah, eu não aguentei. A culpa não é sua. É teu. E você vai, com certeza, colher os resultados da sua atitude logo após o seu desencarne, naturalmente, na proporção da sua intenção. Porque é isso que Deus vê, não é? Deus não vê a nossa atitude. Deus vê a nossa intenção. Na segunda parte do Céu e Inferno, há vários relatos de espíritos suicidas que voltam para contar as suas experiências. E ali fica muito claro a diferença do que acontece de um para o outro, porque depende da intenção pela qual o espírito foi levado ao suicídio. O que leva uma criança... Paraíba do Sul é onde eu moro. Sabe onde Judas perdeu a bota? É pra lá, perdeu a meia, lá é longe. Você quase chegou lá. Paraíba do Sul, há 15 dias, meu filho me liga assim, eu não estava em casa, era um domingo de manhã, estava trabalhando, meu filho falou assim: mãe, você não sabe quem se matou? A Bruna, mãe. Falei, qual Bruna, meu filho? Mãe, a Bruna, irmã, que era irmã de um amiguinho dele do colégio. Falei, como se matou? Se enforcou. Por que, meu filho? O que aconteceu? Mãe, você não sabe. O menino que ela estava ficando, ela viu ele ficando com outra menina. Tô mentindo não, gente. Quantos anos que ela tinha? 17. Errou por 2. 17 anos. E aí, fotografia no Facebook, nos WhatsApp da vida, não faltou da menina, porque ela amarrou o lençol em alguma coisa dentro de casa e se jogou do segundo andar da casa dela. Era aniversário da mãe dela. Como assim? Em O Livro dos Espíritos, existe um capítulo que trata só sobre o desgosto da vida, o suicídio. Eu queria ler para vocês a questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Pergunta Kardec. E o Espírito de Verdade responde, não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei natural. Ninguém nasce com o suicídio na sua programação. Ninguém nasce com o destino, ou com a prova, ou com a expiação de suicídio. Você pode sim trazer na sua história, a tendência ao suicídio. Isso você pode, porque é atávico. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então você pode sim trazer a tendência, mas não está escrito que nenhuma criatura cometerá suicídio. Do que eu devo entender então que todos os suicídios são evitáveis. No entanto, nós continuamos vivendo esse terror contínuo dos suicídios acontecendo. Não existe um motivo, segundo o Livro dos Espíritos, que justifique
que justifique. Kardec pergunta, mas e a criatura que perdeu o gosto pela vida, que se sente desgostosa? Não tem aí uma justificativa que diminua então a sua pena? E o Espírito de verdade é categórico. Sua vida está desgostosa? Vai trabalhar. Busca o que fazer. Se empenhe em algo que possa ser útil. Sim, mas e se a pessoa for induzida a isso? A culpa também é dela. Da mesma forma ela vai pagar por isso. E é muito importante que nós tenhamos a consciência de que ninguém suicida sozinho. Olha, nós somos mente. Tudo que nós pensamos está o tempo todo emitindo energias que nos ligam às criaturas desencarnadas. Se eu tenho em mim o desejo do suicídio, a depressão, a ansiedade e doenças diversas que levam a esse tipo de ato, consequentemente eu terei a companhia de espíritos que têm a mesma vontade. Vejam bem, Joana de Ângeles diz no livro O Homem Integral que o suicídio ele vem acontecendo porque nós somos seres herdeiros de nós mesmos. Quando você reencarna, você traz consigo a sua história. Só que nós estamos numa evolução, num processo evolutivo, buscando ainda a perfeição. E o atavismo, ou seja, as lembranças que nós temos de vidas passadas, em sua maioria ainda não são boas. Se fossem boas, a gente estava em Júpiter, sei lá onde. Como é que é o nome da colônia que a gente vai morar lá? Alvorada Nova. Nós estamos aqui, roçando a terra. É porque nós precisamos. Então, quando nós reencarnamos e nós trazemos em nós todos esses desejos e essas necessidades, essa depressão por conta das coisas que não lembramos, mas que estão presentes no nosso psiquismo, nós nos ligamos também aos nossos credores do passado. Esses obsessores são cruéis, porque eles não conseguiram evoluir. E quando você faz esse link com um credor através da sua depressão, da sua tristeza, você está também construindo doenças para o seu corpo físico. Porque você está contaminando o seu perispírito com o pior tipo de miasma, que é o pensamento negativo, a tristeza. Então você, além de estar buscando esses vetores, que são esses obsessores que vão o tempo todo falar para você, pula, se joga, se corta, e por aí afora. Você também está fazendo um link com outros tipos de espírito, porque um chama o outro. Já viu aquele vídeo chamado Condomínio Espiritual? Ui, caramba, tem que ver, devia ter trazido, aquilo é muito bom. Você nunca é acompanhado por um. E existem pessoas que dão passagens a diversas personalidades. O filme Fragmentado. Muitas pessoas em processos obsessivos vão sendo utilizadas de tal forma que em determinado momento elas mesmas não respondem por si, não é? E é nessa hora que o suicídio acontece. Mas não é de uma noite para um dia. A criança de 12 anos que chegou no suicídio, nós precisamos ter isso muito claro. O que é uma criança? A gente olha aquela coisinha, a gente fala tão inocente. Não existe criança. Existe espírito reencarnado fazendo sua prova. E aquele espírito que você diz assim, puxa, tão inocente, meu filho cortou a perna do coleguinha, mas não foi maldade. Ele é bom. Meu filho é um anjinho, já ouviu isso? Meu filho é um anjinho, não foi maldade, é coisa de criança. A professora chama lá porque teu filho mordeu o outro na creche. Mas nessa idade, morde mesmo. Não tem criança, tem espírito fazendo prova. Está num corpinho de criança. E aos pais cabe como responsabilidade a
até os 7 anos, quando termina a reencarnação do espírito, e depois ainda mais até os 14, tentar trazer a esse espírito a melhor construção da sua personalidade, porque nesse tempo ele ainda está aberto a novas construções. Dali para frente. Meu filho ontem fez 15 anos. Ele pequenininho dizia coisas assim do arco da velha. No estilo assim, ele apanhava todos os dias na escola. Todos os dias ele chegava porrada em casa. Todo dia, não tinha um dia. Falei palavra não podia já ver. Todo dia o moleque chegava apanhado em casa. E eu brigava com ele. Eu dizia, não pode bater. Mas se baterem em você, você tem que reagir. Não pode ser trouxa dos outros. E ele, caladinho, não dizia nada. O moleque tinha 4 anos. Um dia eu estava com ele num domingo de manhã lá em Paraíba do Sul, muito roça lá, né? Aí ele estava no pula-pula brincando com outro molequinho menor que ele. Aí o molequinho, pau, deu-lhe uma pernada na coxa, que aquilo o vergão fez na hora. Eu olhei aquilo de longe, o sangue fez... Meu filho olhou pro molequinho, e o molequinho fez careta pra ele, tipo assim, mostrou o dedo, sabe? E meu filho ficou paradinho olhando pro moleque. Ah, gente, aquilo, olha, eu perdi o rumo. Catei meu filho dentro do pula-pula, sentei e falei assim, não admito que você apanhe desse jeito. Você é meu filho. Ele te bateu primeiro, você tinha que reagir, você não pode apanhar. O bichinho não falou nada, só uma lágrima que desceu assim. Ficou quietinho. Deixou eu falar. Levei pra casa, dei banho, aí me acalmei. Tava dando comida pra ele sentado na minha frente. Aí ele me disse assim, mãe, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, meu filho. Ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa importante. Se uma pessoa me bate nesta vida, é porque na outra vida passada eu bati nela. Eu com a colher. Mãe, presta atenção. Se eu bater de volta de novo, isso nunca vai acabar. E sou eu que tenho que acabar com isso. E eu tinha 4 anos. Cara, eu chorei tanto. Aquilo foi um tapa na cara na minha, que eu espírita, né? Todo espírita. O moleque vem com essa pra mim. Aí um dia ele já estava maiorzinho, né? Falou assim, mãe, nós pegamos o Pedro. O Pedro era uma criança anjinho da escola. Nós pegamos o Pedro e batemos nele. Eu falei, você bateu? Ele falou, não, eu segurei. Não tem jeito. Não tem, é da natureza dele. Agora ele tem 15, ele já nem se lembra mais dessas coisas que ele dizia. Só tem uma coisa que ele fica encafifado, a certeza que ele tem que existe vida nos outros planetas, ele não tem como provar. Cara, eles vêm de longe. Ao passo que nós estamos recebendo uma leva de espíritos mais preparados e que vão nos ajudar nessa transição, gente, é a última oportunidade de um batalhão. É muita gente na fila necessitando reencarnar. Pede de joelhos e desesperadamente para reencarnar, para se ressarcir perante a própria consciência. Mas quando chega aqui, o negócio é esquisito. Porque é muita dívida, o Crédito Karma está lotadinho de dívida. Todo mundo tem um cartãozinho. Chama Crédito Karma. Tipo assim, quando eu venho trabalhar, eu estou passando o meu lá no débito, porque eu tenho muita coisa, né? Estou lá, ó, mais uma. Porque as suas atitudes também estão sendo contadas, mas as que você faz equivocadamente também estão lá. Só que o nosso Crédito Karma, gente, está devido big mesmo. Muita milha. Muita milha! É muita coisa. Pra gente zerar essa conta, amigo, tem que andar. Tem que trabalhar. E não é pouco, não. É muito. No livro Inteligência Consciencial, do Alírio Cerqueira Filho, que eu conheci através dessa moça aqui, aí eu virei tão fã dele, que o que eu vejo dele, eu compro, que eu fiquei louca. Esse livro, ele traz uma visão muito importante da nossa consciência de nós mesmos. É uma visão espiritualista da nossa consciência. No capítulo 8, que ele fala da necessidade da existência, ele começa dizendo assim: existe um propósito existencial
que vai muito além da matéria. Quando você identifica e vive esse propósito, você é feliz. Quando ele fala de propósito existencial, eu começo aqui a convidar vocês a fazer um link. Esses jovens que hoje suicidam, identificam, percebem um propósito existencial em suas vidas? Nós que estamos aqui, percebemos um propósito existencial nas nossas vidas? Ou nós estamos aí nessa batida? A gente trabalha de dia, vem ao centro de noite, final de semana a gente faz alguma coisa e a gente trabalha de dia. Qual é o nosso propósito existencial? Isso é muito complicado de você encontrar, porque exige um mergulho muito grande dentro de você. Mas ele nos dá uma pista muito bacana. Ele faz 3 perguntas. Qual é a finalidade da existência? Existe um sentido para a vida? Prosseguir a vida para quê? Ele diz que a falta desse propósito existencial, que esse algo além, é o que leva muitos espíritos hoje ao suicídio. E ele diz uma coisa que é genial. Esse propósito existencial, ele não está nas coisas que você faz. Veja bem, ele não está naquilo que você faz, mas no sentido que você dá àquilo que você faz. E mais, aquilo que você faz te transforma de que forma? Em que aquilo que você faz te transforma. É aí que está o seu sentido espiritual, o seu sentido existencial. É você significar aquilo que você faz de forma que isso seja a sua felicidade. Vamos dar um exemplo assim do dia a dia. Vamos supor que uma pessoa, ela encontre o seu sentido existencial através da sua profissão. Um médico, por exemplo. Então, exercer a medicina para essa pessoa é uma coisa maravilhosa, porque ele se sente feliz servindo a comunidade, curando pessoas. Aquilo é o sentido da vida dessa pessoa. No entanto, num determinado momento da sua vida, por uma doença qualquer, ou mesmo pela aposentadoria, ele é obrigado a parar de exercer a medicina. Aí, ele tem 2 opções. Ou ele ressignifica a sua vida e inicia um novo trabalho para que aquilo continue lhe dando sentido existencial, ou ele cai em depressão e vai sofrer até a morte, ou até o suicídio. Eu lembrei do maestro João Carlos Martins. Misericórdia. Quer um exemplo mais vivo de ressignificar? Ele perdeu o movimento de uma mão, depois ele perdeu o movimento... Primeiro ele era pianista, não era? Aí ele era pianista, ele perdeu o movimento das 2 mãos, ele não podia mais tocar piano, ele foi lá e virou maestro. Todo tortinho, e é um dos maiores maestros que nós temos. E ele voltou a tocar piano. Com 2 mindinhos, não é? Ele voltou. Catando milho, que nem a gente fala. Veja bem, se o médico, ao invés de ficar triste porque não consegue mais exercer a medicina, se a medicina que ele exerceu durante todos aqueles anos fez um significado na sua vida, o transformou, ele pode viver muito feliz, porque tudo que ele fez impactou na vida das pessoas. Ele serviu a sua comunidade. E aquele pode ser, sim, o sentido da sua existência até que ele desencarne. Porque ele deu, enquanto pôde, tudo por aquelas pessoas. Um exemplo mais simples, a dona de casa. A mulher que não trabalha fora, por exemplo. Que vive para os filhos e para o marido. E encontra naquilo a sua alegria de viver. Os filhos crescem, cada um casa, vai embora, o marido para de trabalhar e a mulher fala assim, morri. Não é? Tem mais o que fazer? Acabou. No entanto, se aquele sentido,
significado que ela dava ao cuidado que ela tinha com sua família modificou-a de forma que ela diga assim: não, o que eu fiz valeu demais. Olha, meus filhos, cada um seguindo o seu caminho e felizes. Meu marido conseguiu completar a sua jornada de trabalho porque eu o apoiei. Ali está o significado da sua vida. Fala, amada. Só para dar um exemplo também do destaque que o Brasil teve nas Paralimpíadas, né? O maior número de medalhas, né, que a gente já teve. E assim, quando o deficiente, né, o portador de necessidades especiais, vai lá e ganha e se supera, aí a gente fica até com vergonha. Porque eu só tenho dor no dedo do pé, eu não vou nem trabalhar, a louca. Não é isso? E eles vão lá e superam. O sentido da vida das pessoas, dessas pessoas especificamente, qual seria? A superação. Porque não tenho dúvida, ninguém cai aqui à toa. Ninguém erra de endereço na encarnação. O que nós devemos nos lembrar é que existe um sentido anterior ao que nós estamos vivendo agora. Eu pedi para nascer feia, pobre, e pedi para meus pais me dizerem isso 24 horas por dia. Eu era muito feia, muito ruim. Eu precisava, porque eu precisava vencer isso dentro de mim. O que é que você precisa? Isso é fácil identificar. Qual é o erro que você comete sempre? Qual é a falha? Qual é o seu equívoco? Onde é que dói o seu calcanhar de Aquiles? Onde é que dói o teu calo? É aí que você precisa trabalhar. Ao invés de fugir dessa dor. E Joana de Ângeles diz no livro Receitas da Paz que a depressão é o resultado de um espírito que, antes de encarnar, solicitou determinadas provas por entender que elas eram extremamente necessárias para o seu engrandecimento espiritual. Quando chega aqui, cai o véu do esquecimento, o espírito não se conforma, se revolta. Isso é depressão. Isso é depressão. E aí ele busca o suicídio, porque ele não quer viver daquela forma. Porque nós aqui nos esquecemos de tudo que nós verdadeiramente necessitamos. No entanto, nós que somos cristãos espíritas, temos essa informação. Nós sabemos que ninguém erra de endereço na encarnação. Que as nossas dores todas têm um significado e um propósito. Que nós nascemos num grupo familiar justamente para nos ressarcirmos. Ninguém nasceu num grupo familiar só para viver de amor com aquela gente. Vocês conhecem alguma família, tirando a de vocês, que é só... Aqui, Araras é só assim. Lá entre eles tem muito problema. Aqui não. Não existe. Família é oportunidade de reconciliação. E aí, quando eu caio no meio de uma família onde eu me vejo cercado por inimigos, eu falo assim, vai embora, me revolto. E entro em depressão. Mas nós, de posse dessas informações, podemos sim cuidar melhor de nós mesmos e cuidar melhor dos nossos irmãos também. Porque, na verdade, o maior problema que o jovem enfrenta hoje é que ele busca o seu sentido existencial na matéria. E vocês me permitam dizer, a internet, as redes sociais e a mídia social é um grande vilão hoje, presente na vida dos nossos jovens. Recentemente eu li na revista Veja que o Brasil é o segundo país do mundo que fica mais tempo conectado. Nós passamos em média 19 horas por dia conectados. E o que acontece? O jovem hoje deixa de viver uma vida pessoal para viver uma vida virtual. E aí eu me lembro de um suicídio que ocorreu há pouco tempo de uma youtuber. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi mídia nacional.
A menina ia se casar, ela já era vítima de depressão, a mãe dela deu uma entrevista depois muito bacana, desde os 12 anos. Ela ia se casar, um dia antes do casamento, o noivo, por WhatsApp, terminou o relacionamento com ela. Imediatamente ela tentou se jogar na frente de um carro, não deu certo. Aí ela volta para casa e resolve casar-se consigo mesma. A festa estava contratada, os amigos convidados, tudo pronto. O que ela fez? Vestiu-se de noiva, entrou na cerimônia e casou-se consigo mesma. No dia seguinte ela suicidou. Ela se atirou do prédio. Sabe por quê? Porque quando ela tinha... Ela tinha 20 mil seguidores. Quando ela decidiu que ia se casar consigo mesma e postou na sua página pessoal, ela passou para 700 mil seguidores. E a maioria desses seguidores destruiu a menina quando ela disse que ia casar-se consigo mesma. Dizendo que ela queria aparecer, que aquilo era uma besteira, e xingando. E aquela pessoa depressiva viu sua depressão potencializada e não suportou. Ela estava com a mãe dentro de casa. A mãe sabia que não podia deixá-la sozinha. Mas já fazia um dia, uma noite que a mãe estava acordada, era tarde do outro dia, a mãe dormindo no sofá, deitada no sofá e ela no outro. A mãe cochilou. Ela se jogou. A menina tinha 19 anos. Quanto tormento aquela criatura viveu. Quais as companhias a que ela deu guarida. E como as redes sociais potencializam tudo. E mais, o jovem hoje dá uma importância a esse tipo de mídia social que é fora de série. Se você, até depois desse suicídio, o Instagram... ele esconde os likes que a pessoa recebeu nas fotos, não é isso? Não tem. Se você olhar, por exemplo, a foto do Alexandre, você não vai ver quantos likes ele teve. Por quê? É uma busca desesperada. Eu tenho que postar a foto mais bonita. Eu já vi matérias também na Veja é muito bacana para isso, de adolescentes que chegam a fazer 700 selfies para escolher a melhor para postar uma, em busca de likes. Porque a pessoa só se sente aprovada quando ela está midiaticamente aceita. Qual é o nível, qual é o grau de consciência do seu dever enquanto ser existencial para esses jovens? É praticamente nenhum. E eu gostaria de trazer a vocês, e tem uma outra coisa também que foi uma outra matéria da Veja que eu queria falar aqui. O jovem, a maioria, em sua maioria mulheres, as meninas, adolescentes, elas dão sinal que vão suicidar. Muito sinal, muito sinal, muito sinal, muito sinal. Por quê? A mulher pede socorro. No entanto, o maior índice de suicídio é entre os homens. Caso de quê? Porque o homem não pede, ué. O homem não pede ajuda. O homem não sofre, o homem não chora. Não é? O homem segura a moto no chão. Ah, você está falando uma besteira aí. Fui eu que falei. Ministério da Saúde, os dados estão lá.